Você se acha livre porque escolhe o que consome, em quem vota e o que pensa? A verdade é bem mais brutal, já que você nada mais é do que um escravo com ideias que enfiaram na sua cabeça. Enquanto você dormia confortavelmente no brilho do cristal líquido das telas digitais. Entretanto, se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Agora que chegamos ao capítulo final da trilogia Ditadura Digital, você começa a entender como te convenceram, de forma lenta e gradual, que somos livres, quando na verdade vivemos em uma cela dourada, servindo aos dominantes de forma cordial. Nos vídeos anteriores, você pôde observar como esta estrutura milenar foi elaborada e como esse sistema hoje te manipula de forma quase imperceptível. Na sequência, te mostramos como o sistema te domesticou com narrativas civilizatórias. Neste vídeo, não iremos comentar do passado e nem do presente, já que o sistema começa a desenhar um futuro que irá mudar radicalmente a forma como você vive, pensa e faz suas escolhas. Entenda que este trabalho não é uma obra de ficção e muito menos uma narrativa sobre teorias da conspiração, mas sim um forte alerta ao futuro que está mais próximo do que imaginamos. A pergunta não é se vai chegar até você. A pergunta é: quando? Quero começar essa análise sob um prisma negativo, porque acreditar que os nossos instintos foram domados em apenas 10 mil anos é uma ilusão perigosa. Ao observarmos nossa história de domínio e, principalmente, o nosso patrimônio genético de primatas grupais, soa quase infantil acreditar que meros 10 mil anos de cultura foram capazes de domesticar instintos forjados em milhões de anos de luta pela sobrevivência. Todo o nosso patrimônio cultural, nossas leis, nossa ética, nossa civilização, nada mais é do que uma fina camada de verniz sobre um tronco brutalmente primitivo. E paralelo a essa herança, existe o instinto de dominância, onde alguns são capazes de qualquer coisa para se manter no poder. Estas pessoas são verdadeiros predadores sociais e usam qualquer artifício para conquistar e manter o controle. Hoje, esta dominância está disfarçada em narrativas. Elas evoluíram por séculos e agora são tão sofisticadas que muitos juram que são suas próprias verdades. Afinal de contas, uma narrativa bem construída não parece imposição, mas sim uma realidade onde todos se sentem livres. Mesmo vivendo dentro de uma cela dourada, onde seguem o roteiro desenhado pelo seu dominador. Foram essas narrativas que nos trouxeram até aqui, e são elas que estão desenhando uma ditadura silenciosa que caça os poucos que ainda possuem independência intelectual para enxergar as grades elaboradas pela tecnologia e pelos algoritmos. O grande teste já começou, pois 2 países asiáticos direcionam todas as suas ações governamentais para o pleno controle da sua população, utilizando-se das tecnologias de informação, inteligências artificiais e robótica para este domínio, onde o objetivo final é a obediência total dos dominados aos seus dominantes. Já que estes países procuram transformar todo o seu sistema em um verdadeiro Big Brother, eliminando de forma prematura eventuais forças divergentes do sistema implantado. Tenho certeza que esses 2 países asiáticos servem como exemplo aos demais,
pois um deles aplica mais na força tecnológica bruta, enquanto o outro é bem mais sutil e está bem mais à frente neste domínio sutil e profundo. Saiba que todos os governantes acreditam que as ideias do seu grupo é que são a solução para os seus dominados, sendo que todos sonham em implementá-las sem grandes divergências com os seus opositores, seja isso em um país plenamente democrático ou em outro sob uma pesada ditadura ideológica. Atualmente, este conceito vem amadurecendo e sendo fortemente facilitado pela evolução tecnológica que estamos passando. Pois, como eu já disse, a evolução das tecnologias de informação permite que o Estado saiba tudo sobre qualquer pessoa e as inteligências artificiais podem gerenciar este número absurdo de informações geradas pelas TIs, selecionando de forma rápida e eficaz qualquer informação solicitada. Este processo já está sendo implementado e poderá ser ainda mais funcional com a evolução da robótica, pois desta forma, o Estado vai precisar de um pequeno número de agentes públicos humanos para gerenciar a massa de manobra, pois a parte mais pesada ficará a cargo de robôs gerenciados por IAs. Este processo não será só baseado na correção digital, pois com a digitalização do dinheiro por intermédio de sistemas similares ao Pix e ao Drex, o Estado passará a ter controle absoluto sobre as finanças de todos os seus cidadãos, podendo inclusive o condenar a viver sem dinheiro por não cumprir as regras estatais. Ao mesmo tempo, o Estado terá controle dos locais que você pode frequentar, pois isso já ocorre em um país do Extremo Oriente, onde, por exemplo, um cidadão de Ilhéus, na Bahia, não pode sequer ir visitar a cidade de São Paulo, pois esse cidadão foi rotulado como persona não grata em grandes megalópolis. Este país do Extremo Oriente é um bom exemplo de como o Estado pode controlar a população de forma quase que absoluta, pois apesar de ter uma população gigantesca, em algumas regiões, este país já tem uma boa parte dos seus cidadãos com leitura facial digital, onde eles possuem uma pontuação em função das suas atitudes em locais públicos e opiniões proferidas. Entenda que isso não é ficção científica e muito menos teoria da conspiração, pois esse Estado se dedica a usar os seus avanços tecnológicos para desenvolver cada vez mais os seus tentáculos sobre as pessoas que habitam em seu território. No caso do outro país oriental, por ser menos desenvolvido e possuir um outro tipo de cultura, os seus cidadãos são obrigados a viver na ignorância e aceitar os discursos estatais, os quais sempre vendem que está tudo fluindo da forma adequada. Eu sei que agora eu vou ser duro contigo, mas por mais dolorida que seja esta verdade, ela precisa ser dita, porque a verdade é libertadora. Você sabia que nos dias de hoje, aproximadamente 40% das pessoas são produtivas? Esse número pode cair facilmente para menos de 30%, caso o Estado deixe de intervir na mecanização e digitalização da produção. Com apenas 30% da população mundial, os dominantes manteriam uma vida ainda melhor do que já possuem, com mais espaço, privacidade e segurança. O sistema só precisa das pessoas apropriadas nos lugares certos para apertar os parafusos que mantêm a máquina funcionando. E o resto? O resto é descartável. Aqui, mais uma pergunta que vai te incomodar. Você acredita que alguns, ou quem sabe muitos destes dominantes, não pensam de forma profunda que aproximadamente 70% da população mundial
apenas consome matéria-prima e não produz quase nada? Outra pergunta profunda para você. Em que região do planeta vive mais da metade da população humana? Mais uma para fazer a sua cabeça girar. Onde estão os maiores produtores de chips e terras raras do mundo e que fazem esta máquina funcionar? Acredito que você está percebendo que nestes últimos 5 anos o mundo mudou e está se tornando mais bélico. Na minha visão, eu creio que estamos muito próximos da Terceira Guerra Mundial, mais do que muitos acreditam, pois o mundo está muito similar aos anos 30, onde as nações eram norteadas pelos seus interesses e a escassez de recursos era o norte para as ações do Estado. Agora, vamos juntar os pontos para entender uma das possibilidades que a ditadura digital pode nos ofertar em uns 3 anos. O Extremo Oriente possui muita gente. A China domina quase 90% da produção de terras raras. Taiwan é o maior produtor de chips com tecnologia avançada e o mundo está dividido atualmente entre Oriente e Ocidente, desde a Guerra Fria. Ligou os pontinhos? Onde será que começa a Terceira Guerra Mundial? Você acha que qualquer um dos lados que se aproximar da AGI, a Inteligência Artificial Geral, vai receber parabéns do segundo colocado? Entenda que nessa corrida tecnológica não há segundo colocado, pois quem dominar essa tecnologia primeiro submete os demais competidores a serem seus vassalos, pois esse Estado se torna o dono do mundo. Aqui voltamos ao admirável mundo novo em 1984, pois quem for o vencedor desta guerra é quem irá determinar em que mundo viveremos. Pois se for os governos autoritários do Oriente, viveremos algo muito parecido com 1984. Porém, se for o Ocidente, viveremos no admirável mundo novo, onde a diversão vazia conduzirá aos preceitos sociais pós-guerra. Independente de qual dos dois mundos vencer, eu te garanto que em ambos a maioria das pessoas estarão acreditando que foi o melhor que poderia ter acontecido, pois com a ajuda das inteligências artificiais, as narrativas serão poderosas e muito difíceis de serem questionadas. Você consegue sentir que estamos vivendo no momento mais transformador da história humana? Como eu não quero ser apenas portador de más notícias, podemos dizer que existe um caminho mais digno, porém mais difícil de alcançar. O desenvolvimento destas tecnologias pode transformar o nosso mundo em um verdadeiro paraíso terrestre, pois poderemos descobrir muitas coisas com a ajuda das inteligências artificiais, a democratização das informações e a alta capacidade produtiva da robótica, pois neste mundo utópico, as doenças se tornarão mais raras, a produção será suficiente para todos os seres humanos, o trabalho será trocado pelo conhecimento e lazer e mais um monte de coisas que nem dá para imaginar e que podem ser realidades em menos de 20 anos. Quem sabe se com esse desenvolvimento, amparado pelas novas tecnologias que irão surgir, não podemos finalmente deixarmos de ser primatas e virarmos seres humanos. Aqui encerramos essa parte da trilogia sobre a ditadura digital. E gostaria muito de saber a sua opinião para onde iremos seguir neste futuro que se aproxima. Será que viveremos no mundo de 1984? No admirável mundo novo? Ou quem sabe, em um terceiro caminho? Deixe a sua opinião nos comentários, pois assim teremos uma boa amostra da visão dos que assistiram aos 3 filmes da trilogia. Apesar de saber que não temos o menor poder de direcionar para onde as coisas irão, podemos modificar a forma como a observamos e não sermos enganados por criativas mentiras. Por isso, eu te digo que,
Se esse conteúdo fez sentido para você, sinta-se convidado a se inscrever no canal Experimental, pois aqui a ideia é sair da bolha e fazer a nossa parte no esclarecimento para esta sociedade viciada em dopamina e mostrar que podemos viver em um mundo melhor e não em um teatro de narrativas tendenciosas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.